Agora sim! Sejam todos Agora bem-vindos a sim. uma edição especial do Videocast Esquema Novo. Hoje vamos falar sobre o Grammy Awards de 2021 que aconteceu no último domingo e que foram tantos papos, não é, Terence, entre nós dois durante a transmissão que a gente resolveu gravar esse vídeo porque tem muita coisa para falar da cerimônia, não é isso? Muita coisa, James. Assim, por um lado, ela nos surpreendeu, né? Porque a gente vem acompanhando também, graças ao nosso podcast Cinema Etc., as premiações de filmes, né? De cinema e tudo mais. E a gente criticou bastante as primeiras premiações até agora, né? Que já o Globo de Ouro, enfim, que foram bem sem graça, né? E o Grammy, cara, já tem esse plus da música, né? Eles têm essa pequena vantagem, né? Então tem os melhores artistas pop na mão ali para fazer grandes performances, mas souberam muito bem adaptar ao formato pandemia, né? Fizeram diferente de uma cerimônia tradicional, apenas com algumas coisas ali e tal. Como você disse, né? Você comentou assim, pô, você notou aquela câmera ali do meio Jules Holland, né? Aqueles Isso. palcos e tal. Exatamente, que já foi assim um diferencial, né, com relação a uma edição padrão. E é isso, cara. Da cerimônia nós gostamos, né? Ela teve uma barriga do meio para o final, mas do começo até a metade estava ótima, né? Eu acho que assim, a gente comparar com outras cerimônias do próprio Grammy, se a gente comparar com outras cerimônias do próprio Grammy, eu diria que foi a melhor até do que na era em que existia plateias e tudo mais. Se a gente comparar com as outras cerimônias que a gente viu agora de Globo de Ouro e Critics' Choice, principalmente, foi muito melhor. Foi infinitamente melhor. Por quê? Eu acho que é um pouco aquele papo que a gente já teve. Tudo bem que a gente sabe que essas cerimônias são feitas com meses e meses de antecedência e com certeza por causa da pandemia, esses meses e meses foram muito mais meses ainda do que o que normalmente acontece. Mas eles souberam se reinventar e eu acho que teve esse olhar para os outros. Olharam para os outros, o que deu certo lá, o que deu errado, qual que foi a nossa maior crítica, principalmente as cerimônias do Globo de Ouro e do Critics' Choice. Aquela história do Zoom, né? Ficar todo mundo ali atrás do Zoom, esperando a hora de ser premiado e na hora que é premiado aparece ali daquele jeito em casa e dá o ok e o palco fica vazio. O Grammy soube preencher isso muito, você já disse isso muito bem. Eles começaram a cerimônia, primeiro, eles levaram a cerimônia para fora do Staples Center, não só o Staples Center, né? Teve outros lugares também, mas o Staples Center em Los Angeles, né? Era o lugar principal onde o Grammy aconteceu. Então levaram a cerimônia lá para fora, montaram um palco lá fora, mas tinha coisa acontecendo lá dentro. E o início da cerimônia, logo no início, eu já falei, porra, esses caras souberam fazer a coisa direitinho e copiaram o que vale a pena. Copiaram o que realmente vale a pena, que é o Jules Holland, né? Para quem não conhece, o Jules Holland é um programa da BBC e que ele é todo num grande estúdio. Né, todo num grande estúdio e os artistas estão todos ali, cada um num canto do palco e o Jules Holland, que é o apresentador, ele chega, vai cumprimentando todos os artistas e ele vai passeando e a câmera vai passeando com eles, então começa uma apresentação e aí ele vai andando e chega num outro ponto do estúdio, tem um outro artista que vai se apresentar. Eles fizeram exatamente isso e deu super certo a abertura do Grammy com Billie Eilish, Harry Styles e o Haim, os três ali se apresentando um atrás do outro. Eu achei, inclusive, que a cerimônia do Grammy fosse ser toda assim, que eles fossem colocar outros artistas ali fazendo esse revezamento. No final das contas, não foi, e eu acho até por isso mesmo que a gente achou a segunda metade um pouco menos legal do que a primeira metade, né? Mas ainda assim teve muita coisa interessante, né? Vamos, até aproveitando que você falou da Billie Eilish, grande vencedora do ano passado, né? Não conseguia nem segurar tantos troféus, ela e o irmão, voltou Então, a vencer esse ano, né? Aí, ó, a duplinha aí, né? Duplinha de ouro, né? Desses tempos, né?
Pelo segundo ano falando... consecutivo, né? Record of the Year, agora com Everything I Wanted. Ano passado foi Bad Guy, né? Isso, né? Esse ano foi a gravação do ano, né? Que eles falam, né? Aí, ó, Everything I Wanted. A gente lembrando que a gente falou no esquema novo, Matriz, a gente já falou do documentário da Billie Eilish, né? Que vale muito a pena assistir, né? No Apple Plus, né? E a gente até comentou uma outra coisa, né? De uma outra vencedora, né? As mulheres, mais uma vez, meio que dominando aí todo o esquema, toda a premiação. Vamos falar da grande mulher, né? De todas as edições do Grammy, das galáxias, né? Mas Taylor Swift com Folklore, né? Foi outra vencedora da noite, com melhor performance pop, né? Álbum do ano. Álbum do ano, na verdade, foi Folklore. Isso. Tá ela aí com os dois produtores, né? O Jack Antonoff e o Dessner, do The National, Isso. Né? Do The National, que é aquilo que a gente conversou, entrou nas nossas conversas, trocas de mensagens via WhatsApp, madrugada adentro. Ela deu essa guinada indie, ela não era obrigada a fazer isso, ela podia fazer mais um álbum pop, podia voltar às raízes fazendo música country simplesmente, podia fazer o que ela quisesse, porque ela é a Taylor Swift também, né? Uma grande vendedora de disco, uma estrela tal. Agora, é difícil comparar, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser cruel com a Taylor Swift, por exemplo. Ela até fala disso naquele documentário dela também. As estrelas pop são muito efêmeras, né? E principalmente com a mulher tem essa coisa. Tem sempre a mais bonita que pintou no pedaço, né? Que no caso é a Dua Lipa agora, que também é a que está fazendo mais sucesso, e as que vão envelhecendo, o que fazer com elas, né? A Taylor Swift já colocou bem esse problema também, né, da carreira de uma artista. Então eu acho que a gente tem que mais tirar o chapéu mesmo, e quando a gente olha para o lado e vê a Billie Eilish, é aquela história, a Billie Eilish é um fenômeno, né, James? Assim, a gente tem que lembrar que ela botou a primeira música no rádio com 13 anos de idade. Você querer que apareça uma Billie Eilish todo ano era como a gente aqui no Brasil querer que aparecesse uma Malu Magalhães por ano. Não aparece, ponto final. Isso. A história da música pop não funciona assim. Belíssima comparação com a Malu Magalhães, que eu acho que é muito parecido, claro, dimensões diferentes, né, gente? Mas as histórias são muito parecidas, né? E aí é isso, assim, eu acho que na falta de uma Billie Eilish para ganhar todos os prêmios ali, eles concentraram em outra figura que acabou sendo, eu acho que aproveitaram, falaram assim, agora vamos levantar essa diva maior do pop internacional, a mulher que mais venceu Grammys na história, né, da premiação. Coloca aí, James, pra gente, quem que é essa mulher, James? Até porque é muito melhor a gente ficar olhando para ela do que ficar olhando pra gente, não é, amigos? Não é? Beyoncé. Aí a Beyoncé, né? Que se tornou, nessa cerimônia, ela é a mulher que mais ganhou Grammys na história, e isso não é pouca bosta. Como dizem, né? Isso não é pouca bosta, não, amigos. Ela tem, 28, né? 28 apenas. 4 só ontem, né? Só nessa premiação. E aí, lembrando o seguinte, como eu ia dizendo, concluindo o raciocínio, não dá para esperar uma Billie Eilish por ano. Então, assim, estava lá a Billie Eilish, que ela fez ainda ótimo, ela teve fôlego, né, para fazer singles. Esse single que não entrou era para ter entrado no disco, né? Aquele polêmico single que fala meio que de suicídio e blá blá blá, né? Me corrija se estiver errado. E na verdade, ela foi premiada por essa música, e ela foi premiada, tem uma bela curiosidade, né? Ela ganhou um outro Grammy de música feita para o audiovisual, que é a música do próximo filme do James Bond, que já era para ter estreado, né? No Time to Die. Já era para ter estreado, em função da pandemia foi tudo adiado, mas a música foi inscrita e foi premiada. Então é um caso único. É um caso único de uma música de um filme que foi premiada antes do filme ser lançado.
E aquela história, o ano passado ela ganhou, a gente imaginava, né? Caramba, ela ganhou tudo com esse álbum de estreia. Não, faltava ela ganhar um Grammy pela bonus track, que Pois não é, coube no álbum de exatamente. estreia. Então, Para assim, você um Grammy ver, pela bonus track. para você ver como ela é querida, né? Como ela é querida e como a indústria abraçou a Billie Eilish. Bom, todo mundo já sabe que eu sou fanzaço, né? Eu adoro o disco de estreia dela, adoro. Eu já falei, inclusive, no Esquema Novo, que eu acho essa música, No Time to Die, uma das melhores canções de James Bond dos. Eu colocaria fácil ali nos top 10, hein? Tem que montar esses top 10 ali de canções de James Bond. Olha aqui, né? E olha que não é fácil, não, hein? Mas eu colocaria nos top 10 canções de James Bond, essa da Billie Eilish. Então, assim, não sou só eu que gosto, né? Pelo jeito, a indústria gosta, a indústria abraçou a Billie Eilish e ela mesma, né? Engraçado quando ela foi lá receber o prêmio, né, de Record of the Year. Ela olhou para quem que foi? Que ela olhou e falou assim, não sei se foi para Her, ou a Megan Thee Stallion. Ela olhou para alguém e falou assim, esse prêmio é seu. Foi a Megan, né? Falou, esse prêmio é seu, porque esse ano foi seu, esse ano não foi meu, né? Então ela meio que assim, ela não acreditava. Generosa, né, inclusive. Super generosa, né? Super generosa. Mas enfim, o que motivou a gente falar desse Grammy não foi só isso, né? Não foram só os prêmios, porque os prêmios, eu tenho a gente tá aqui falando de Grammy, a gente tem um podcast sobre Oscar, sobre as premiações, que é sobre cinema, e a gente fala disso o tempo todo no Esquema Novo também, mas eu tenho uma verdade comigo, que é a minha verdade, pode não ser a sua, que prêmios não... eu não consigo enxergar a arte como uma competição. Então não é porque a Billie Eilish ganhou que ela é a melhor do ano. Não, todas as outras ali, todas as outras, né? Porque acho que eram só mulheres da categoria, né? Todas as outras, todos os outros. A Beyoncé ganhou 4 prêmios, assim. Agora, não foi nenhum ano bom, comparado com outros, né? Sim, ela não teve um grande disco, um grande trabalho, não, mas aí eles resolveram diluir os prêmios entre tantas mulheres talentosas, me pareceu até uma certa estratégia da premiação. De pulverizar, né? Pulverizar. E aí, por exemplo, uma cantora que acho que eu já postava nela desde quando o disco foi lançado, que a Dua Lipa também levou os seus, né? Também levou o seu. Ela teve o melhor álbum, né? Vocal pop, né? Que é Future Nostalgia. É um disco que eu acho de hits do começo ao fim, uma coisa assim absurda. É impressionante. É absurdo. Eu estava comentando, por exemplo, a gente pensando em música pop, né? Porque a música pop ela depende mesmo de hits. Quanto mais hits tiver um disco, né? Que eles vão entrando um single atrás do outro ali, aquilo não sai do rádio. O artista às vezes atravessa o ano ali no topo, né? Que foi o que aconteceu exatamente com a Dua Lipa, né? Mais com ela aí no caso do que com a Taylor Swift, do que com a Beyoncé, do que a Billie Eilish, a própria Billie Eilish, que assim, eu acho que o ano foi mais da Dua Lipa, isso é opinião minha, por causa desse disco e assim a sucessão de hits. E de um disco, vamos lembrar aqui a dupla de capacetes que se desfez, o Daft Punk. O Daft Punk com Random Access Memories, né? É um disco que tem alguns hits incríveis. Agora, eu não acho um disco excelente de cabo a rabo. De cabo a rabo, hits, né? Do começo ao fim. O da Dua Lipa é. Então, assim, cara, não é também, de novo, não é todo ano que a gente tem uma Billie Eilish, não é todo ano que você tem um disco como Future Nostalgia. Né? É muito difícil. Então você tem que premiar mesmo, tem que. E agora, a nossa conversa, James, também, né? Pegando o gancho da premiação, mas que não é só a premiação, serve para quê? Gente, tem muita música pop bacana para todas as situações, né? Então para a barraquinha da praia no verão, até. Cara, você tem ótimas músicas sendo produzidas. Não tem dessa, a música piorou demais, a música, cara. Piorou para quem tem preguiça, né? Ou para quem parou no tempo, assim. Tem várias coisas muito legais. Né? Esse é o meu ponto e é isso que suscitou a gente gravar esse vídeo, né? Não é para a gente ficar aqui falando dos vencedores, colocando a fotinha da Beyoncé, a gente pode até colocar mais, né? Vamos colocar a foto das quatro aqui, ó. As quatro grandes vencedoras, né? Beyoncé, Billie Eilish, Megan Thee Stallion e Taylor Swift.
porque, ok, ganharam prêmios super merecidos, as pessoas que não ganharam os prêmios nessas categorias são super merecidos também, o que só por isso, né, só por vocês verem tanto de gente que a gente está falando aqui, que foi indicado, a gente começou a conversar, né, nós dois começamos a conversar sobre isso, tipo, olha quanta gente legal que fez trabalhos legais num ano difícil, que foi 2020, né? Canções legais, discos legais, trabalhos que às vezes romperam fronteiras, né? E as pessoas ainda insistem em dizer que não se faz nada de interessante no pop hoje. O pop ficou no passado. Eu acho que assim, e aí vai um puxãozinho de orelha meu em todo mundo que está aí nos assistindo, que tem essa mentalidade. Eu entendo que na medida que a gente vai ficando mais velho, e isso não é uma crítica por quem está mais velho, não, porque nós dois somos um pouco assim também, a gente vai ficando mais velho, a gente naturalmente vai ficando mais acomodado. Então você quer ouvir as coisas do passado que te faziam bem e relembrar alguma coisa lá e aquela memória afetiva daquela música, daquele disco que te fez bem no passado. E quando você olha para hoje, você fala assim, não, mas para que eu vou ouvir a Megan Thee Stallion? Para que eu vou ouvir Billie Eilish se... sei lá quem, qualquer outra pessoa que você puder imaginar aí, que fez uma música que te embalou no passado, se você sabe, é o seu porto seguro. Você vai lá, coloca aquele disco, ouve, é o seu porto seguro. Mas, ok, legal, pode fazer isso, eu acho que isso faz parte do amadurecimento, né, do envelhecimento das pessoas, mas não que isso signifique que aquilo que ficou no passado é o que realmente interessa e o que se faz hoje não interessa. Tem muita coisa sendo feita hoje, muito legal. E a gente nem chegou ainda na parte das apresentações ao vivo, hein? Que a gente vai falar. Vamos só dar uma passadinha aqui, ó. Aproveitando também que nem tudo é só o pop, aquela brincadeira, né? Nem tudo é pop facinho para você dançar, curtir na barraquinha de praia no verão, ou no carro, ou num dia ensolarado e tal, ó. Porque tivemos tipo isso aí do Lettering, ó, a pista. Né? Por exemplo, Fiona não dá para chamar isso de música facinha, né? Não, de jeito nenhum, né? Melhor performance rock. Aliás, louve-se o Grammy, que todos os indicados a melhor performance rock eram mulheres esse ano, né? Tipo Brittany Howard, né? Que fez uma homenagem linda ao Jerry and the Pacemakers, com a canção que está eternizada pelo time do Liverpool, né? É a música que toca antes ali dos jogos do Liverpool, que é You Never Walk Alone. Ela fez uma homenagem linda, só ela e o Chris Martin no Coldplay ali no piano. Que voz que essa mulher tem. Se você ouviu essa versão que ela e o Chris Martin fizeram, e ainda assim você diz que não se fazem boas cantoras e boa música hoje, meu amigo, seu caso é perdido, viu? E lembrando assim, para quem não se... A gente está falando para todo tipo de público, né, James? A Brittany Howard, vamos localizar, Alabama Shakes, né? Isso. Para quem não chegou, às vezes não vem de bate pronto, a vocalista, ela fez o álbum solo. E aí, só lembrando da Fiona Apple, antes que seja tarde demais, ela ganhou um segundo Grammy, né? Ou seja, o álbum dela foi muito aclamado pela crítica, mais no segmento, né, da crítica especializada, dos sites de música, entre as pessoas que vivem mais com mais proximidade, né? Não ficam só nessa coisa mais superficial do pop, né? Do que está tocando, o que está mais tocando, o que está bombando nas playlists. Esse não é o caso definitivamente da Fiona Apple. Ela bomba em outros nichos, né? E é engraçado como que assim, mesmo nós que vivemos falando de música, a gente consome música o tempo todo e estamos aqui semana a semana no Esquema Novo, falando sobre música e tudo mais, e eu pelo menos tenho o hábito de toda semana dar ali uma passada nos lançamentos, o que tem coisa legal, o que tá saindo, o que eu marco ali para poder ouvir. Eu, por exemplo, assistindo ao Grammy, eu nunca tinha ouvido o Roddy Ricch, que até se apresentou
na cerimônia, a gente até comentou, né, Terence? Pô, é um cara que eu vou falar uma coisa, mas não é desmerecendo ele, não. É um sub-John Legend. Mas isso de forma alguma é desmerecer. Porque é um cara que tem uma musicalidade legal. É isso, uma cria. Cria do John Legend. Um cara que tem uma musicalidade, canta bem, boa composição, toca bem piano ali. Eu ouvi aquela música e depois eu fui procurar. Ele teve não sei quantas indicações ao Grammy desse ano. Então, não foi, de novo, não foi só eu que gostei do cara, né? Claro, eu tô falando, isso é um recorte, um artista específico que eu, particularmente, nunca tinha entrado no meu radar. E agora, com certeza, vai entrar no meu radar. Assim como uma outra premiada desse ano, que foi a Her. Eu conheci a Her e eu acho que quase todos nós conhecemos a Her a partir de uma cerimônia do Grammy. Quando ela apareceu fazendo um show e ela foi indicada e tal. E o fato dela ter ganhado o Música do Ano com essa canção, né, que I Can't Breathe, é uma canção que o título já diz, né, é alusiva ao movimento Black Lives Matter e tudo que aconteceu no ano passado. Então, o fato dela ter ganhado, além de ser uma bela canção, foi muito significativo da guinada que o Grammy está dando em direção à diversidade, em relação à representatividade, em relação a colocar ali dentro músicas e artistas e canções e pautas que tenham a ver com os dias de hoje. Claro, ainda falta muito, porque não dá para a gente falar no Grammy 2021 sem falar do The Weeknd, que foi o grande ausente, um cara que teve uma música e um disco que esteve nas paradas de sucesso o ano inteiro. A mais tocada do Spotify. Pronto, a mais tocada do Spotify. Se isso não disser nada, né? Só isso. E foi solenemente ignorado pelo Grammy desse ano, né? Podemos usar o terminho da moda. Ele foi cancelado pelo Grammy. Tipo isso. E assim, ele foi cancelado esse ano, né? Mas o Grammy, ao longo dos anos, por isso a gente sempre vinha criticando o Grammy, e esse ano é que a coisa parece que foi diferente. O Grammy foi, ao longo dos anos, sendo desmerecido, sendo jogado para escanteio por conta de prêmios. Então, assim, Kendrick Lamar já não ganhou com o To Pimp a Butterfly, né? E gente como o próprio Kendrick Lamar e o Drake já declararam que o Grammy não importa. Agora o The Weeknd se juntou a esse trio, né? E eu não estou falando de qualquer trio. Eu estou falando de The Weeknd, Kendrick Lamar e Drake, que são 3 dos maiores artistas do mercado musical do mundo hoje, gente. Não estou falando de goste gente ou não goste, inclusive, né? Da música dele. Isso. Goste ou não goste. Porque eu, pelo menos, eu gosto muito mais do Kendrick Lamar, por exemplo, do que do próprio Drake, né? Mas isso é gosto, né? O fato é que esses 3 são 3 dos maiores artistas do mercado musical. E não estamos falando do nosso mercado aqui, não. Estamos falando do mercado americano mesmo, do mercado mundial. Então, o Grammy tem um trabalho para ser feito aí pela frente para recuperar esse prestígio junto a esses artistas e trazer eles de volta, né? E aí tem uma coisa que eu vou entrar numa esfera, né? Que eu te contei também durante a transmissão, que foi minha filha de 11 anos, e nada como ter filha, né? Para a gente oxigenar de novo o nosso gosto musical e dar aquela, enfim, olhar para o que a meninada, né, tá curtindo e tal. Ontem, antes da premiação, eu fui para casa dos meus pais cantarolando isso aqui, ó. Né? Claro! E eu ouvi muito durante as minhas férias, graças à minha filha. E eu te contei essa historinha numa conversa, né? Porque eu falei de música pesada, eu estava ouvindo algum som pesado perto dela esses dias. Ela falou assim: papai, não, essa música esse rock muito pesado assim, eu acho muito barulhento, eu não consigo gostar. O legal é ser pop. Porque ela quis dizer assim: o pop é mais abrangente, ele contempla mais, e ela já tem essa cabeça com 11 anos de celebrar a diversidade, de respeitar as diferenças. Eu acho isso tão louvável, né? E é isso, cara, assim, é uma música, e o Harry Styles, talvez eu conhecesse com atraso, se não fosse ela, ou não, nem conhecesse,
E você vê que pega uma criança de 11 anos, como pega o pré-adolescente, o adolescente, e enfim, ele estava ali premiado no Grammy não por acaso. É uma ótima música pop, essa música, ela é inovadora, não? Gente, você está esperando inovação exatamente no pop sempre, né? Não, não precisa. Como assim? Não precisa. Né? O Harry Styles, para quem não está ligando o nome da pessoa, Harry Styles, ele veio do One Direction, né, que era uma boy band surgida lá num programa de calouros, que eu esqueci qual é, acho que foi o Pop Idol, enfim. Justin Timberlake Way of Life. Né? Isso. É o Justin Timberlake dos nossos dias. Eu já tinha prestado muita atenção no Harry Styles pelo hit anterior dele, que é Sign of the Times, que eu acho uma música sensacional. Uma música pop sensacional. E, o Harry Styles conseguiu aí tá fazendo a transição de carreira, vamos chamar de transição de carreira, nos mesmos moldes do próprio Justin Timberlake, coisa que o Robbie Williams já tinha feito lá atrás, né? Todos esses caras hiper talentosos que fazem durante um tempo aí parte de boy band, saem para montar suas carreiras solos, e hoje eu acho que dá para dizer que o mais bem sucedido de todos é o Harry Styles, não é à toa que acabou de ganhar o Grammy. Então, assim, fiquem de olho no Harry Styles, no que este garoto, não é mais garoto, né? Agora já é um rapaz, pode aprontar daqui para frente. E aí, para a gente falando mais nomezinhos e arrematando, já falando, já mudou um pouco para a ala masculina, né? Desse sujeito aí, né? Também que vem fazendo uma coisa atrás da outra, e na parceria tem banda nova, né, James? Dele com o Bruno Mars, né? Que tá aqui, ó. Que tá aqui. Melhor performance. Não, na verdade, melhor performance de rap melódico foi o Anderson .Paak. Esse rapaz que está aí na bateria. E agora fez esse novo projeto com o Bruno Mars, que tem uma outra fotinha deles aqui, ó. Que eles fizeram Silk Sonic. Fizeram duas apresentações no Grammy ontem à noite, né? A gente tá gravando isso aqui na segunda-feira. Uma mostrando uma música inédita e a outra, que é essa imagem aqui, fazendo uma homenagem ao Little Richard, cantando ali Good Golly Miss Molly e Tutti Frutti, não foi? Tutti Frutti e Good Golly Miss Molly, né? Foi Good Golly Miss Molly e qual foi a outra? Enfim, cantando duas músicas do repertório ali do Little Richard, e olha, o Little Richard, tenho certeza que se o Little Richard tivesse entre nós, né, teria aprovado. Estaria extremamente aprovado. Foi um dos grandes momentos da cerimônia do Grammy de ontem, e aquelas que, assim, você via, né, porque eu não consigo, a gente já comentou sobre isso, eu não consigo mais assistir essas cerimônias só de olho ali na telinha, né, eu tava com a telinha, tava com o WhatsApp conversando com nós dois, né, nós dois conversando, tava com o Twitter, tudo dividido aqui, prestando atenção. Na hora que esses dois começaram a tocar, foi unanimidade no meu Twitter. Todo mundo falando, cara, que foda esses dois. E que foda o Anderson .Paak na bateria também, né? Que maravilhoso. Caramba. Só o final ali, por mais que tenha ensaiado, assim, ele tocou bateria, fez assim, o feijão com arroz do rock, que assim, parece fácil, mas é o famoso, eu toco bateria. Vai lá tocar, né? É fácil, então toca lá, senta e toca. Cara, no final ali com a banda, você vê todo mundo tocando muito, e o Bruno Mars, assim, cara, não é qualquer um que chega ali e canta, soltando os berros do Little Richard, colocando aquele drive na voz, né, o drive na garganta, como a gente costuma brincar. Cara, perfeito, foi a melhor homenagem, foi o melhor momento rock do Grammy, sem sombra de dúvida. Foi o melhor momento rock, exatamente. Tem uma coisa que a gente não falou ainda, que eu acho que é algo que o Grammy precisa ainda trabalhar um pouco. Eu acho que o Grammy já trabalhou isso, né? Mas, assim, é o K-pop. Eu acho que esse deveria ter sido o ano que o K-pop fosse mais incorporado ao Grammy. Porque, assim, o K-pop é aquela música adolescente que a sua filha, por exemplo, adora, né? Mas, gente, é o melhor pop que está sendo feito hoje no mundo. Vem lá da Coreia. Senti falta, em função disso, da Blackpink, que ganhou o documentário na Netflix, né? A gente falou ao longo do ano, até porque aproveitar a mulherada toda arrebentando, né? Arrasando aí. Acho que faltou, senti falta da Blackpink.
E eles, assim, um jeito de, para não passar batido, botaram uma das grandes músicas do ano, que foi Dynamite, né, do BTS. Minha filha é outro que eu conheci via minha filha, assim, escuto sem parar, assim, um grande hit, né? Um grande, não é das melhores do próprio BTS. Eu acho que Dynamite tem muita pegada daquela música do filme Trolls lá, que é com Justin Timberlake. Como é que chama? É a música que ele abriu o Oscar um ano, 2 anos atrás. Não, na verdade, Dynamite... Cola, mas assim... Dynamite é nitidamente a música que o BTS, seja lá quem for que está por trás do BTS, né, escolheu para entrar no mercado americano definitivamente. A música está no comercial da Samsung, né, é impossível você... Quem gosta de esportes, por exemplo, e assiste canais de esporte, né, é engraçado que, assim, os intervalos dos jogos da NFL esse ano, todos os intervalos tinham o spot ali, o comercial da Samsung, que era com o BTS, que era com Dynamite. Impossível você terminar a temporada da NFL sem sair cantando Dynamite. Então eu decorei essa música, eu sei a música toda. Total. Né? E o BTS, né, frequentou todos aqueles programas, né, os talk shows, né, Jimmy Fallon, viraram quase sócio do Jimmy Fallon. Não, fizeram o NPR Tiny Desk Sessions, não é? Sim, quando eu disse que esse teria sido o ano, que isso teria que estar incorporado ao Grammy, não é que o K-pop esteve fora da cerimônia, porque o BTS estava lá e cantou Dynamite, encerrou o Grammy, você imagina, o Grammy, quem encerrou o Grammy, a apresentação que encerrou foi o BTS. Então só o fato disso ter acontecido já mostra que a importância que eles têm, que eles já têm ali no mercado ocidental, não vou falar mercado americano, no mercado ocidental. Sim. Mas eu acho que podia ter tido mais. Eu senti falta, eu acho que todo mundo sentiu falta do Blackpink, principalmente. Sim, sim. Ó, terminando falando de rock, só pra gente lembrar, ó, os medalhões que voltaram e voltaram bem, né? Só foi só uma confirmação. Todos os fãs de Strokes, até gravei o último bônus cast do Alto-Falante com o Tagore, né, o músico pernambucano, e a gente comentando de Strokes, eu falei, cara, esse disco foi assim, me fez voltar lá no começo dos Strokes, e foi o que mais ou menos os fãs disseram, né, aquele disco que voltou, pegou o melhor dos mundos, né, dos Strokes, assim, a fase em que eles foram meio que modernizando, dando uma incrementada no som e tal, mas assim, se você pegar, bater no liquidificador, extrair o melhor, né, coar, sai aí o New Abnormal. Foi um disco muito legal, foi a única coisa que soou meio nostálgica no Grammy, né, mesmo assim, porque as outras eram muito novas mesmo, né. Então acho que valeu, foi legal eles terem ganhado, acho que foi merecido, não foi aquele, porque o Grammy já deu várias vezes na categoria melhor álbum de rock, aquele assim, para quem que a gente dá esse prêmio? Vai para qualquer um aí, vamos ver quem que é mais conhecido da lista? Não foi, o disco dos Strokes é legal mesmo, bom disco, mereceu. Não é pela grife Strokes só, não foi, o disco legal, né? O disco mereceu, foi um dos bons discos do ano passado. Eu queria puxar aqui três menções ao Brasil, né, no Grammy desse ano. Primeiro, foram duas pessoas indicadas, né, tanto o Chico Pinheiro quanto a Bebel Gilberto. Chico Pinheiro indicado na categoria de álbum de jazz latino e a Bebel Gilberto em música global, seja lá o que isso signifique, né? Mas ambos não ganharam. É a famosa world music, né? Música global. E não sei se vocês repararam, se vocês tiveram com o ouvido bem atento ali, durante a apresentação da Cardi B, tinha uns trechozinhos ali em português. Ela tocou o trecho de um remix de funk da música WAP, feito pelo DJ Pedro Sampaio. Então muita gente falou, pô, o funk finalmente no Grammy. Inclusive isso já foi polêmica, já tá desde ontem rolando polêmica nas redes sociais, em função do Rick Bonadio, né? O Rick Bonadio foi para a rede social, criticou o funk, falou que a gente tem que exportar boa música, nessas palavras, tá? Que a gente tem que exportar boa música e que, para ele, o funk não é música. Vocês já podem imaginar como anda as redes sociais. Hoje é segunda-feira, são 5:30 da tarde, nós estamos gravando isso aqui. Vocês já podem imaginar como andam as redes sociais em função dessa declaração
do Rick Bonadio, chamando ele de... O mínimo que estão chamando ele é de velho, né? Apenas isso. Eu faria aquela pergunta só, qual a última grande música, aquela música mesmo, assim, né, produzida por ele, assim, que chamou atenção e tal, né? Principalmente que foi exportada, né? Eu fui fazer a pesquisa esses dias e, fiquei assim, né? Pois é, né? Esses Midas, né? Assim, Midas, enfim. Eu acho que isso é um papo para outra hora, né? Que eu acho que vale a pena a gente fazer um videozinho exatamente para falar nisso, né? O papel do funk nesse momento, como música, como estudo sociológico, assim, cara, né? E esses produtores, a renovação, assim, peraí, o Rick Bonadio, quem foi a ganhadora do ano passado que a gente falou, começou o programa falando dela? A Billie Eilish. Quem foi o produtor do álbum dela? Al Fines, né? O irmão dela, produziram no quarto. No quarto, né? Entendi. Gravou no quarto, não é isso? Será que é boa música, né, James? Qual é o toque de Midas da história? É o produtor? É o estúdio? Ou é a música? Ou é a expertise? Não é? Então, assim, eu acho que esse é um papo para outro vídeo, né? Faltou alguma coisa? Que a Billie Eilish levou a gravadora à casa dela. Quer conhecer meu disco? Vem pro meu quarto. Quem viu o documentário, isso tá lá documentado no documentário, a gravadora indo até a casa da Billie Eilish, sentando ali no quarto do Phineas e ouvindo apertados. O disco. Apertados, né? Sentados ali naquela cama e todo mundo ouvindo disso pela primeira vez. É maravilhoso isso. Isso é a mostra de que o mercado realmente mudou. Hoje tem possibilidade para todo mundo, qualquer pessoa com equipamento e talento, de novo, consegue fazer música e chegar lá. Então, de novo, James, vale a pena assistir o documentário da Billie Eilish. Vale. Últimas considerações. Vou fazer uma já puxando, já mandando, jogando a bola para você também, que nós dois chegamos à conclusão. O Grammy 2021 serviu para isso também, assim, para a gente descobrir aqueles caras que a gente definitivamente não curte. Assim, fãs, continuem gostando, não deixem de gostar, porque eu e James não gostamos, não, mas assim, cara, a gente não consegue. Post Malone, muita tatuagem para pouca música. Não consigo. Não consigo, já falei isso, não vejo a menor graça no Post Malone. Vem aí no próximo Rock in Rio, seja lá quando for o próximo Rock in Rio, mas vem aí o Post Malone. Faço votos para que ele faça um bom show, que os fãs curtam e tal, mas assim, se divirtam. Não é para mim. Definitivamente não é para mim. Nunca gostei, sempre ouvi as coisas dele, não entendo, não gosto, enfim. Mas às vezes, num Grammy, numa premiação, quando o cara, às vezes, é aquele ponto de virada, né? Turning point mesmo, que você fala assim, esse cara é até legal. Não foi o caso, foi a confirmação de que a gente não gosta, né, no caso. Ele não me causou o efeito que a Her já tinha me causado no passado, e principalmente que esqueci o nome dele, que eu já falei aqui desse ano. Como é o nome dele? Tá vendo? Eu nem guardei o nome dele, foi ontem. Cria do John Legend, também fugiu aqui. Roddy Ricch. Isso, Roddy Ricch. Principalmente o Roddy Ricch, que é uma pessoa que eu vou prestar mais atenção a partir de agora. Sugestão que eu fiz, porque eu gosto de fazer isso para conhecer aqueles artistas como ele, como a Her, entre outros que eu não conhecia, eu não ouvi tão bem, assim, ganhou o Grammy, de repente vai ser uma música que eu vou colocar na minha playlist e vou falar assim, mas não gosto mesmo, não me pegou. Eu montei uma playlist com várias coisas que ganharam, que eu já conhecia e que eu não conhecia, alguns nomes que eu nunca tinha ouvido falar, esses aí que eu pego mesmo, botei uma listinha, Grammy 2021 para escutar nos próximos dias, e eu acho que fica o convite para que as pessoas façam isso também, que é sempre bom. Abre o leque. Vamos fazer o seguinte? Vamos compartilhar essa playlist aqui nos comentários aqui desse vídeo? Vamos. Coloca ela aberta e vamos compartilhar essa playlist. Já vamos entregar o serviço para a galera, né? Vamos entregar o serviço. Vamos compartilhar isso aqui na descrição.
Não está tudo, coloquei os principais ganhadores, tem lá um beabá de rap, rock e tal, as mulheres que ganharam todas elas, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Então é isso, tem 30 e poucas músicas, já é um panorama legal, já dá para entender, já dá para muita gente conhecer esses artistas, quem não conhece, ouvir quem não ouviu direito, seja Taylor Swift, seja Billie Eilish, seja a Beyoncé, que lançou algumas coisas e ganhou, inclusive Grammy em parceria. Então é isso, né? Eu acho que vai ficar esse leque aberto, fica o nosso convite, e eu acho que é isso que já, senão a gente perde a próxima live, hein, James? Exatamente, senão a gente perde a próxima live. Vamos nessa, então? Vamos nessa, abração e até o então próximo, é isso, galera. como é que fala? Até a próxima bonus track aqui do Esquema Novo. Bonus track do Esquema Novo, ou videocast. Até o próximo videocast sobre cinema, sobre música, sobre séries, sobre premiações, sobre a vida em geral aqui no Esquema Novo, ok? Grande abraço. Até.